Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alisson Mendes, né, e vou estar com vocês, né, na disciplina de planejamento de mídia durante esse semestre, né? E antes da gente começar qualquer tipo de conteúdo, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas sobre a distribuição, né, das pautas da disciplina, dos tópicos e da forma como a gente vai lidar com a disciplina, né? Como é que a gente vai proceder em relação a isso para facilitar, enfim, a nossa interação, nosso aprendizado. Eu trago aqui para vocês um pouco da ementa, né, da disciplina de uma forma geral, né? A apresentação das principais abordagens teóricas sobre a evolução das comunicações de massa até as mídias digitais, né? É bom a gente traçar esses dois paralelos. Conceituação de mídia, os departamentos e organização de um setor de mídia, as funções estabelecidas dentro de um departamento de mídia, pesquisa, os tipos de mídia, audiência, as técnicas de seleção e aquisição de espaço, custo, frequência e o planejamento. Né? O planejamento que é aquilo que mais interessa a gente em termos de aplicação de conceito nessa disciplina. Então, é uma disciplina que tem um caráter de aplicação, né? Algo prático interessante para a gente desenvolver mais para o final dos tópicos, mas a princípio é bem importante a gente se ater às questões teóricas e aos conceitos, né, que se relacionam com os principais elementos e fenômenos da comunicação, desde, enfim, dos seus primórdios, né, até o seu desenvolvimento nos dias atuais. E isso é importante por quê? Porque para planejar a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer o que deu certo, o que não deu certo, como as coisas evoluíram até esse ponto, para a gente ter uma tomada de decisão um pouco mais estratégica, né, e eficaz no seu, na sua abordagem. Né? Então, nesse sentido, eu acho bem interessante a gente distribuir os conteúdos dessa forma, sabe? Trazer conteúdos que são realmente conceituais, que são teóricos, né, em alguma medida, logo no começo, e depois a gente vai aprendendo a aplicar isso, trazendo, enfim, exemplos da nossa vida, do nosso consumo mesmo de comunicação, né, dos diversos tipos de entretenimento, de informação, do que for, para, enfim, estabelecer parâmetros, né, com o que a gente pretende fazer enquanto profissional de comunicação, enquanto profissional de marketing. Então, eu pensei na disciplina dessa forma, sabe? E acho que vai ser interessante para mim, assim, né, pela distribuição, achei bem coerente. Eu acho que vocês também vão ter um andamento bem positivo em relação a isso, né? Qualquer eventual dúvida, qualquer coisa que vocês queiram intervir, queiram colocar em relação a essa disciplina, a abordagem, os conteúdos, vocês, por favor, se manifestem. A gente vai ter esse portal aqui, essas aulas gravadas aqui, mas a gente pode conversar por e-mail, pode conversar, enfim, por, de outras formas, né, nos fóruns lá da sala digital, e a gente pode eventualmente marcar alguma data específica, a gente pode marcar um horário em outro aplicativo, no Zoom, para a gente ter uma interação um pouco mais direta, né, instantânea. Então, assim, eu realmente fico à disposição de vocês para o andamento dessa disciplina, né? Eu tracei aqui o que eu penso que é positivo, que eu acho que é interessante, mas o feedback de vocês é muito interessante também para a gente caminhar junto, certo? Então, pensando nessa lógica mais evolutiva mesmo, né, de um cenário mais de conceitual, né, para algo aplicável, eu pensei na disciplina, né, partindo desses tópicos aqui que estão listados, certo? Então a gente tem
de antemão, né, uma contextualização aí da comunicação, de como é que ela se comporta, né, como um fenômeno da expressão humana básico, e, né, partindo disso, a evolução da mídia, né, que tem origens aí diversas e por diferentes caminhos, né? E a gente distribuiu aí em 3 tópicos mais ou menos para segmentar esse tipo de conteúdo, né? A gente tem a tipografia numa linha de evolução, a gente tem a imagem estática e em movimento, né? Numa outra linha, a imagem em movimento já numa consequência da evolução da imagem estática, né, e do seu desenvolvimento técnico. E numa outra linha a gente tem as tecnologias digitais, enfim, que envolvem todos esses dispositivos que a gente opera, né, nos dias atuais e que são instrumentos assim determinantes para a forma de organização da sociedade atual. Então essas 3 linhas de evolução de mídia a gente vai abordar, vai contextualizar, né, de uma forma geral. Acho que vocês já conhecem um pouco disso, né, já devem ter alguma familiaridade com essa linha evolutiva, mas é bom a gente relembrar, trazer esses tópicos aqui, até para a gente entender como é que a mídia atual, os tipos de mídia atual que a gente vai ver mais na frente, elas se relacionam com essa sua origem, como é que elas podem surtir efeitos desejados, né? Depois a gente parte para uma visão mais conceitual, a partir de alguns fenômenos da comunicação, sobretudo da introdução das tecnologias digitais nos processos de comunicação. Então a gente tem uma leitura sobre McLuhan, que é um teórico canadense, um ícone dessa era elétrica, né, um quase profeta dessa era, e depois uma atualização desse pensamento já nos anos 90, né, com o tópico cultura da convergência e narrativas transmediáticas, que é algo bem legal, bem dinâmico e algo que vocês vão ter uma certa familiaridade com os conteúdos, né, pela própria forma de consumo que é usual hoje em dia, né? A gente tem também o conceito de mediação e mediatização, interação e interatividade, que eu faço questão de trabalhar um pouco com vocês para a gente ter uma noção teórica do que se trata, né, e poder aplicar esses conceitos de uma forma mais eficiente nos nossos produtos. Depois, na sequência, atualizando todo esse pensamento, né, convergente das mídias, a gente tem um tópico chamado mídias algorítmicas, que vai tratar do uso de algoritmos, né, do conceito de algoritmo também, a gente vai abordar isso, mas do uso de algoritmos de uma forma midiática, né, dentro desse universo de mediatização. Como é que isso pode favorecer, como é que isso, de alguma forma, traz problemas também para o nosso uso, para o nosso consumo de informação, certo? E para outras questões até maiores, né, como a organização social, o controle, a vigilância. Então isso é muito interessante, é um tema bem atual, eu também acho interessante a gente abordar. A gente tem uma aula sobre a internet das coisas, né, onde a gente vai falar sobre alguns dispositivos e coisas do tipo que, enfim, cada vez mais fazem parte, né, de um espaço físico delimitado, atravessado por essas tecnologias digitais e que cada vez dialogam com a gente em termos de dados, né. Também uma aula sobre comunicação e interesse público, né, bem interessante trazer a evolução dessa visão de comunicação institucional e daquilo que é interesse público, né? Isso é bem importante porque, enfim, vocês vão lidar com público e públicos diversos depois no planejamento de marketing. Então isso é bem importante de pontuar.
Tem um tópico sobre tendências do marketing, né, que são algumas previsões mesmo, algumas visões de mercado e de tecnologias que podem vir a estar disponíveis ou já estão disponíveis e já estão em uso e que devem ser bastante popularizadas aí num breve espaço de tempo, né? E aí a gente entra nesse ciclo mais final aplicável, né, sobre tipos de mídia, que aí envolve mídia tradicional, primeiro tópico. Enfim, a gente vai falar sobre todas elas, sobre os principais efeitos, sobre os prós, os contras, né, tudo que envolve, né, o que é de característica, o que é de propriedade dessas mídias tradicionais. Da mesma forma, mídia extensiva. Né, a gente vai falar sobre as mídias extensivas e como é que elas podem ampliar, né, o espectro de comunicação das mídias tradicionais ou mesmo, né, atuarem, né, de uma forma independente em prol de um conteúdo midiático. Né? Depois a gente tem uma aula sobre mídia, conceitos e funções, e aí a gente entra no departamento de mídia, conhece as funções, conhece como é que se procede, como é que se distribui todas essas funções até se chegar, né, à construção de um planejamento de mídia mais à frente. E aí a gente tem um tópico sobre pesquisa de mídia, né, que vai envolver, enfim, toda a forma de coleta de dados, que é importante para a tomada de decisão e a elaboração do plano, né? E a aula sobre planejamento de mídia, que é uma aula que vai contemplar todos os tópicos que estão presentes dentro desse planejamento, né? As abordagens mais indicadas e o documento plano de mídia, né, com todos os seus pontos, né, a serem colocados para feitura, né, dessa ação de comunicação estratégica. Então eu distribuí dessa forma, eu acho que tá bem coesa assim, né, a evolução dos conteúdos. Eu acho que vocês vão curtir bastante essa sequência, ok? Agora a gente começa uma aula, né, sobre evolução de mídia, e aí a gente está falando de mídia tipográfica, certo? Eu vou abrir aqui só para vocês terem acesso. Pronto. Eu coloquei essa foto aí só para a gente né, pensar um pouquinho a respeito de toda a trajetória, né, da comunicação de uma forma geral e do desenvolvimento de ferramentas, né, que promovem essa comunicação. E a gente tem uma máquina de escrever, a gente tem um laptop, né, um notebook aí do outro lado, como símbolos, né? Eles estão aí com essa função de simbolizar todo esse processo. E é um processo de milhares de anos. Né? É bom a gente se ater a isso. Não é algo que nasceu ontem, nem no século passado. Né? O desenvolvimento de uma forma de comunicação, de uma forma de expressão, sobretudo quando envolvem a linguagem, elas datam das primeiras manifestações de expressão do ser humano. Né? Então, antes que a gente fale que que uma coisa foi inventada do zero, ou que algo é muito determinista, né? Nesse sentido de depender de uma determinada tecnologia, é importante a gente pensar que isso é algo muito orgânico dentro da nossa humanidade, a forma de expressão. Né? E tudo o que se sucedeu ao longo dos anos vem dessa linha evolutiva. A gente não pode desprezar nada do que ocorreu antes. Né? Tudo isso vai alimentar as nossas pretensões e o nosso desenvolvimento atual. Bem, enquanto comunicação, o que a gente entende? Né?
Primeiro de tudo, a capacidade que a gente tem de expressar. Comunicar é expressar, né? E antes da gente falar sobre uma comunicação institucional, sobre empresas de comunicação, sobre veículos de comunicação, sobre jornal, sobre revista, rádio, televisão, é, sobre artes, qualquer coisa que expresse, né, as nossas vontades, as nossas, enfim, histórias, né? É bom a gente pensar que a comunicação é algo vital para o ser humano. É uma função básica que a gente tem, que a gente nasce com ela e que a gente desenvolve e aprimora ao longo da vida. Então ela parte dessa ideia de capacidade que a gente tem de se expressar, né, como algo muito básico. E tudo que ocorre, né, como veículo de comunicação, como empresa de comunicação, como um formato de comunicação, como um tipo de mídia, tudo isso é consequência dessa nossa capacidade de se expressar. Então a gente entende a comunicação como uma função básica, né, e vital do ser humano. Né? O bebezinho lá, quando ele nasce, com poucos dias, quando ele começa a perceber, quando ele começa a interagir com o mundo, né, e com as pessoas ali ao seu redor, mesmo de uma forma muito primitiva, rudimentar, ele começa a colocar para fora um pouco da sua expressão. Ele começa a fazer uso da sua expressão para atingir determinada coisa, né? Para manter um diálogo, né, de uma forma, claro, rudimentar, mas manter um diálogo, né, para estabelecer o contato com outra pessoa, para manifestar uma vontade que ele tem. Né? Isso se dá no choro, na fala, na expressão facial, né, no gesto. Tudo isso faz parte dessa nossa capacidade de se comunicar. A comunicação, ela se realiza através da interação interpessoal, né? E aí a gente considera a interação face a face, é essa interação que a gente tem diante de outras pessoas, né? Que a gente tem com contato direto, né? Humano, entre pessoas, né? Ou a comunicação se dá de maneira mediada por determinado meio ou mídia, né, de acordo com sua função estabelecida. Né? Então a gente tem essa comunicação interpessoal, que ela se dá face a face, e tem uma comunicação mediada. Mediada, né, por algum meio, mídia. Algo que está entre, né, entre quem está emitindo uma informação e quem está recebendo. Então, entre o face a face, entre a minha face e a sua, entre a minha voz e a sua, existe algo, né, que vai intermediar esse processo. E é justamente esse meio ou mídia. Né? Diante disso, a gente se trata de uma comunicação mediada. Então, é importante a gente ter essa visão sobre a comunicação de uma forma geral, antes mesmo da gente entrar nos aspectos técnicos e encarar a comunicação como algo institucional, né? Como a gente tem hoje com os meios de comunicação de massa e tudo mais. Então é importante trazer essa visão um pouco mais básica, mais elementar dessa forma de expressão vital que a gente tem. Né? E que à medida que o ser humano foi evoluindo em suas diversas frentes, né, a civilização foi evoluindo, a linguagem foi sendo desenvolvida, aprimorada, a tecnologia foi sendo desenvolvida e aprimorada, o ser humano encontrou meios indicados ou meios mais propícios para essas formas de expressão que são básicas. Então aí sim a gente está tratando de uma comunicação mais institucional, como a gente conhece hoje em dia. Né? A formação da imprensa, por exemplo, diz respeito a isso. Né? Há um meio que envolve o domínio de uma linguagem, um domínio de uma determinada tecnologia, e que,
quando se junta tudo isso, se transforma em algo ideal para a promoção de um conteúdo, né, para a canalização dessa capacidade de expressão. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi desenvolvendo também os meios ideais para essas formas de expressão e comunicação, né? E aí a gente tem a comunicação institucional, como eu já falei para vocês algumas vezes, e tem também as formas artísticas diversas, né? A nossa linguagem, os nossos gestos, né? A moda, enfim, tudo que envolve uma forma de se manifestar diante do mundo. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer coisa a gente vai conversando mais para frente, mas é uma visão realmente bem elementar, mas importante da gente trazer, porque é algo que é básico, né? Que é fundamental, que é uma condição básica da nossa existência e que é vital para o desenvolvimento de toda a comunicação que a gente vai ver mais para frente, ok? Dentro disso, né, mídia, ou esse meio que a gente falou, é o veículo, né, por meio do qual palavras, imagens, informações e ideias são distribuídas. O conteúdo é mediado se chega até nós por intermédio de uma mídia. Ou seja, mídia é aquilo que vai estar lá, que a gente falou no slide anterior, né? Que vai estar entre, né, a emissão e a recepção dessa informação, certo? Então a mídia é o veículo por meio do qual palavras, né, que é essa informação, palavras, imagens, informações e ideias, elas são distribuídas, são compartilhadas com outras pessoas. O conteúdo é mediado se chega até nós por intermédio de uma mídia. E é a citação do Perry, só para deixar realmente bonitinho aqui para vocês, né, o conceito de mídia, que é algo importante de vocês anotarem. Obviamente isso é algo que vocês vão possivelmente carregar por toda a trajetória profissional de vocês. Então, se apropriem bem dessa citação e de toda essa discussão, dessa explanação que a gente fez aqui inicial. Ok? Aqui está meio ruim essa imagem, mas enfim, eu só vou ler aqui para vocês e aí a gente vai tendo essa visão mais evolutiva, né, da mídia, né? Primeiro partindo de uma mídia gráfica, e aqui a gente está falando das primeiras manifestações de desenhos, pinturas, né, e placas nas antigas civilizações, né? Os desenhos e pinturas muito mais antigas, né? Enfim, como maneiras de uma expressão quase vital mesmo, né, que orientava aquela vida comunitária, né, naquelas civilizações pré-históricas. E depois o desenvolvimento disso com a pintura e já com o desenvolvimento de uma linguagem, né, a partir de placas, enfim, dessa confecção mais elaborada. Então a gente tem esse eixo gráfico na base, né, de toda essa evolução. Depois, né, com o desenvolvimento dessa linguagem estabelecida lá através das pinturas, desenvolvimento dos alfabetos, das formas de escrita, a gente tem toda uma tradição oral, né, que foi, enfim, bastante aplicada, né, na forma de sermões, discursos, no teatro, né, teatro grego, enfim, toda essa trajetória oral da comunicação, né. Depois a escrita, né, com o desenvolvimento dos manuscritos, das cartas, dos cartazes, né, dessa forma de comunicação mais iconográfica, né, porque ali, enfim, é um conjunto desses ícones que foram desenvolvidos, formando os alfabetos e todo esse domínio,
de idiomas diversos. A partir disso, né, a partir dessas primeiras manifestações, manuscritos, cartas e cartazes, já foi possível pensar em formas de uma comunicação um pouco mais abrangente. E aí a gente tem o desenvolvimento da imprensa, né, com a publicação dos primeiros livros, né, os jornais, as revistas. A gente tem, com o desenvolvimento disso, desenvolvimento de tecnologias propícias para isso, mais à frente, o surgimento de uma mídia auditiva, né, marcada pelo rádio, né, pensando numa forma de comunicação de massa. A gente tem o telefone, né, aí tratando de uma comunicação interpessoal e que hoje se mistura um pouco com essa comunicação de massa. Enfim, isso é algo que a gente vai abordar mais para frente, uma aula sobre tecnologias digitais e os diversos recursos de gravação também que permitem, né, esse registro de áudio, né. A partir disso, a gente tem o desenvolvimento de uma mídia visual muito caracterizada pela introdução do cinema, né, pelo desenvolvimento da televisão, a partir de toda a linguagem que foi incorporada do cinema, e da fotografia como base para tudo isso, né, até de uma cultura mais visual, né. E aí depois disso, né, juntando quase que todos esses tipos de mídia, né, toda essa evolução, toda essa tradição desenvolvida ao longo de milhares de anos, a gente tem o digital, que consegue juntar e consegue transformar todas essas formas culturais em códigos numéricos de computador, passíveis de serem manipulados dentro do ambiente digital e transformados em coisas diversas, como a gente bem conhece, porque a gente faz uso disso o tempo todo nos dias atuais. Então, trago essa linha evolutiva aqui só para a gente ter noção de como a coisa foi acontecendo. Obviamente a gente vai falar de cada uma dessas coisinhas e vocês vão entender melhor todo esse quadro, esse panorama posteriormente, ok? Primeiro, né, de onde é que surge as primeiras formas de comunicação, de expressão, né? Deixa eu só beber uma aguinha. Da fala, né? A fala, ela se caracteriza como uma expressão primordial das formas de expressão humana, né? E como eu falei para vocês anteriormente, né, o bebê, quando ele percebe o mundo, quando ele percebe que pode interagir com o mundo através da sua expressão oral, ele começa a chorar, a falar, a tentar emular tudo o que ele ouve e reproduz e percebe, né, do que está ao seu redor. E ele tenta reproduzir isso através da forma mais básica, que é a fala. E aí, por volta de 1 ano, de algo do tipo, a criança já começa a falar, já começa a ter suas primeiras inclinações com essa expressão básica. Obviamente que não existia um idioma, né, se a gente for falar lá desse comecinho, dessa gênese, né, não existia um idioma desenvolvido, não existia essas formas de expressão sofisticadas como a gente tem hoje. Então, as pessoas se manifestavam através de gritos e gestos, né, dentro dessa lógica muito mais rudimentar mesmo, né, para expressar coisas muito básicas que estavam sentindo, que estavam necessitando e precisavam, né, comunicar, precisavam interagir com outros seres. Então, a partir disso, né, começou a acontecer a transformação dos elementos mais recorrentes dessa expressão mais básica, né, dos gritos, dos gestos, né, dos sons, em códigos reconhecidos por um grupo, né. Então,
como é que se deu isso? Assim, né? Então vamos lá. Se eu faço determinado tipo de som toda vez que eu quero anunciar tal tipo de evento, né? Por exemplo, estou vendo que começou a chover. Então preciso comunicar isso a meu grupo lá das cavernas, né? Que que está começando a chover. Então eu anuncio um determinado tipo de som, um determinado tipo de gesto, algo que vai combinar isso e que vai de alguma forma indicar a essas pessoas o que está na minha intenção de fala, né? Então, à medida que eu vou repetindo isso, e a comunicação tem esse aspecto da repetição, as pessoas vão entendendo isso, vão conseguindo decodificar essa minha mensagem, certo? E transformar isso num código. E o código é algo que é reconhecido por todos, né? Pelo coletivo. Então eu vou transformando essas coisas básicas em códigos, né? E a partir dos códigos é muito mais fácil a gente se comunicar, porque é uma síntese, né? Como uma letra é uma síntese de um som, né, que a gente manifesta, como um ícone, hoje que a gente tem ícones diversos, né, de aplicativos, de placas, de tudo, simbolizam, né, como uma marca, uma logomarca, simbolizam uma ideia toda por trás daquilo. Então, esse poder de síntese foi a base de toda essa expressão, né? E foi a base para o desenvolvimento dos códigos, que foram reconhecidos por grupos. E aí facilitou, né, todo esse processo evolutivo. Dentro disso, né, a gente tem também a pictografia, que data aí, né, desde cerca de 30 mil anos atrás, né, a abundância dos maiores registros, dos mais famosos registros em cavernas, né, estavam relacionadas aos hábitos e ritos do cotidiano daquelas comunidades, né, dentro da ideia de devoção, né, ao que eles acreditavam, né, dentro dessa lógica mais transcendental mesmo. Tinham a ver com a caça, com as coisas básicas daquela rotina de sobrevivência, né? Os elementos da natureza, a chuva, as plantas, a água, né? O fogo, tudo que foi sendo desenvolvido, e as migrações, né? Eram comunidades nômades, né? Assim, que viviam em busca da sobrevivência, andando pelos ambientes, até porque os ambientes mudam também, né? Os seus cenários. Então as pessoas precisavam transitar para ir em busca dessa sobrevivência. Então, esses registros pictográficos, né, essas imagens projetadas em cavernas, desenhadas, né, enfim, elas tinham basicamente essas funções, né, de expressar essas situações e esses ícones básicos daquela sobrevivência comunitária, né? Era basicamente se valia, né, para a feitura dessas pictografias materiais como calcário e carvão, né, que era bastante abundante. Então era algo usual e conseguia, enfim, perdurar para que pessoas pudessem ter acesso àquelas manifestações ao longo do tempo. Não à toa, 30 mil anos para frente a gente consegue acessar ainda esses conteúdos, né? Aí os primeiros, alguns desses primeiros registros, eu trouxe só uma imagem aqui para vocês terem noção, né? Aí na França, né? Essa imagem de uma caverna da França, uma das mais conhecidas, inclusive. Enfim, tá aí, né? O domínio da técnica, de alguma técnica, o registro, né? O caráter atemporal, né? Essas coisas iriam perdurar, iriam manifestar isso para outras pessoas ao longo de vários períodos. E os animais, né? Enfim, essa lógica de sobrevivência que estava relacionada à caça, que estava relacionada ao
ao perigo, né, a uma coisa muito básica da sobrevivência humana. E aí já depois, enfim, milhares de anos depois, a pictografia levada ao seu caráter mais sofisticado, digamos assim, e a gente tem uma pintura do Van Gogh, né, Os Comedores de Batata, e aí já trazendo a pintura, né, como uma forma de expressão desenvolvida. Ali a gente estava falando de pictografia, né, algo que está na base de toda essa evolução, e aqui a gente tem um produto já evoluído de tudo isso, né, enquanto uma forma de expressão artística, né, já constituída, com o domínio de uma tecnologia sofisticada, né, de equipamentos, de tintas, de domínio mesmo técnico da imagem, né, para a formação de cor, de luz, de sombra, de todas essas características desse tipo de arte, e que, enfim, não parou aqui, né, nesse recorte de imagem que a gente tem aqui. A gente tem diversos desenvolvimentos artísticos dentro da pintura, né, através de escolas, de estilos de pintura diversos, né. Então, a partir dessa formação básica da pictografia, a gente vê posteriormente ela sendo transformada em uma forma de expressão artística real, né, algo que está ali com esse propósito, que parte de um domínio técnico, de um domínio de materiais, e que dialoga com um senso estético bem sofisticado das pessoas que estão fazendo, né? Então, é isto. Trago aqui essa citação, só para a gente pontuar tudo isso. A escrita pictográfica constituiu na representação desenhada de objetos concretos, figuras de animais, etc., formando em sucessão um relato coerente, né? Gradualmente, alguns desses sinais tomaram um sentido convencional e passaram a designar conceitos abstratos, tornando-se ideogramas. Em outros sistemas, acrescentaram-se sílabas que, articuladas, formaram palavras e, por fim, surgiram as letras, isto é, os sinais alfabéticos que, correlacionando com fidelidade à escrita e à voz humana, representam graficamente a fala. Eu vou reler mais uma vez, só pontuando para a gente fixar bem esse raciocínio evolutivo, certo? A escrita pictográfica constitui na representação desenhada de objetos concretos, figuras de animais, etc. Como a gente viu lá, né? As figuras de animais, as grandes migrações, os fenômenos da natureza, né? Os domínios técnicos rudimentares que eles tinham na época, enfim, toda aquela situação ali, né, de vida. Gradualmente, alguns desses sinais, né, que foram sendo repetidos e representando algumas coisas, passaram a designar conceitos abstratos, tornando-se ideogramas. Então, o ideograma é algo que junta essa imagem com o significado, né? Então, toda vez que eu olhar para determinado ideograma, eu consigo associar a algo já estabelecido, né, dentro dessa operação de repetição, certo? Então, a partir desses ideogramas, né, que são esses símbolos, essas sínteses, acrescentaram-se sílabas que, articuladas, formaram palavras e, por fim, surgiram as letras. Então, de toda essa linha evolutiva que a gente tem, desde o início lá da pictografia, a gente tem o desenvolvimento das letras. E o que é que são essas letras, né? Os sinais, né, mais uma vez, sínteses alfabéticas que, correlacionando com fidelidade à escrita e à voz, né, a forma de expressão que era manifestada pela voz, representa graficamente a fala. Ou seja, a partir de tudo isso foi capaz
foi possível a gente desenvolver as letras, né? E com as letras, o alfabeto, que é o conjunto de todas elas, né? E aí, operando escrita e voz, a gente tem a fala sofisticada, a fala dentro de uma linguagem, né? Codificada. E o que é essa linguagem codificada de uma forma básica? O nosso idioma, ou os vários idiomas que foram surgindo ao longo do tempo, que foram sendo desenvolvidos, né? Então, na base de tudo isso, a gente tem essa escrita pictográfica, né? Que estava lá nas cavernas, nas paredes, e que ao longo do tempo se transformaram em toda essa base de informação que a gente tem hoje. Ok? Escrita, né? Quanto à escrita, a gente está tratando de símbolos dotados de significado, né? Que são as letras, né? Então todas elas têm um significado e se relacionam com os ícones, né? Como a gente viu lá, os ideogramas, mas também a nossa fala, né? A emulação dessa nossa fala. Então elas tentam abarcar todos esses dois aspectos, né? O ideograma que foi colocado e que representa algo com o caráter oral, né? A fala, o poder de fala que a gente tem. Então ela junta esse aspecto da forma com a fonética e a gente tem esses símbolos significantes, né? A partir da escrita a gente tem o desenvolvimento de alfabetos, como a gente falou lá no slide anterior, e os idiomas, né? Os idiomas diversos. A gente tem o registro do primeiro, considerado o primeiro alfabeto da humanidade, o alfabeto fenício, 3.000 anos antes de Cristo, né? E aqui eu trago alguns exemplos só de alfabetos, para a gente ter uma ideia desses ideogramas enfim. Só pontuando, é algo que fica a nível de curiosidade de vocês também, né? Vocês podem acessar aí conteúdos diversos e buscarem né, por esses tipos de representação de linguagem. Aqui o alfabeto grego, né? Base também, enfim, de muitas das línguas que a gente conhece no Ocidente, né? Foi um instrumento realmente importantíssimo do desenvolvimento da escrita e desenvolvimento do conhecimento de uma forma geral na cultura ocidental, né? Toda a cultura ocidental. Aí o registro tá bem ruim a imagem, mas enfim, é algo que vocês podem acessar tranquilamente aí. Esse é o alfabeto fenício. E aí dentro disso, né, desenvolvida a fala, a escrita, a gente tem as principais formas, tecnologias, né, de registro dessas formas, né? Num primeiro momento, a partir do papiro, né, no Egito, depois o pergaminho, que tinha origens na Pérsia, né, e se desenvolveu em Pérgamo, né, e utilizava basicamente pele de carneiro para, enfim, como um instrumento para o registro dessas formas de escrita, né? E o papel depois desenvolvido na China. Na verdade, o papel ele já havia sido desenvolvido na China, né, segundo algumas teorias, mas só com um contato que a gente teve depois, posteriormente, com a civilização oriental, a gente conseguiu esse intercâmbio técnico, né? E o papel foi sendo incorporado no Ocidente. Mas já era uma tradição lá no Oriente, né? Então, 3 formas aí de registro dessa evolução tipográfica, né? A tipografia,
como uma técnica mesmo, né, a gente entende como uma técnica de impressão com tinta, que utiliza móveis de metal ou letras como um carimbo, né? E aí eu acredito que vocês conheçam como é que funciona a lógica de um carimbo, né? Você tem uma forma ali desenhada, né? Uma marca ali colocada, e aí você, a partir de uma prensa, você consegue colocar, né, imprimir aquele conteúdo, aquela informação, aquele ícone em outro suporte, né? No caso o papel ou qualquer um desses outros suportes que a gente falou. Ela se baseia um pouco na xilografia, né, que já desempenhava esse papel de impressão, né, a partir dessa mesma lógica, só que de ícones um pouco mais não tanto ligados à escrita necessariamente, né? E aí, enfim, cartas de baralho, papel moeda, imagens de santo, impressão, enfim, de alguns ícones e imagens mais básicas, né? Quando a gente tem o domínio de letras, de alfabetos, enfim, a gente precisa de uma tecnologia um pouco mais específica para isso. E aí a tipografia foi o meio ideal para esse desenvolvimento, né? Aí uma xilografia, só para vocês, enfim, terem uma noção, de um artista nosso, né, pernambucano, do J. Borges, lá de Bezerros, né, que é um dos grandes representantes desse movimento, dessa forma de expressão no país, né, e que foi base, né, desse raciocínio da prensa, né, desse carimbo que potencializou o desenvolvimento da tipografia e que foi bem importante para, enfim, a circulação de informações de uma forma geral, como a gente vai ver agora. Bem, desenvolvido a tipografia, a gente tem a imprensa, né, a formação da imprensa a partir disso. A letra de madeira, né, da xilografia, como a gente viu lá, deu lugar ao tipo de metal, né, essa tecnologia um pouco mais própria para esse volume de ícones, né, de informação maior. Então, foi desenvolvido a prensa, né, de tipos móveis a partir dessa lógica do metal, dessa utilização do metal. E aí, Gutenberg, né, aí já na Idade Média, imprime o Julgamento do Mundo e em 1450 o que ficou conhecido como a Bíblia de Gutenberg, algo que revolucionou, né, as formas tipográficas no mundo e que passou a ser distribuído de uma forma massiva muito eficiente, né, comparado ao que se tinha anteriormente. Então, enfim, é uma publicação icônica na história da tipografia, né, e que mudou não só sobre o aspecto técnico, né, se a gente puder falar assim, o desenvolvimento da escrita, mas de uma forma geral mudou a visão de mundo das pessoas, né, porque a partir dessa lógica, uma circulação de informações diversas puderam ser compartilhadas entre povos que não se falavam tanto, ou que tinham sérias restrições, né, de logística mesmo em relação a isso. Então, a partir desse desenvolvimento, ficou muito mais fácil, né, a troca de informações. E isso acarretou fenômenos diversos, que não se relacionam somente com essa técnica, né, mas que mudaram a forma de pensar das pessoas, que, enfim, foi determinante para diversos fenômenos históricos, né, como reformas religiosas, políticas, enfim, tudo o que aconteceu durante esse período aí, e que se baseou nessa circulação de informações, inclusive o desenvolvimento da ciência, né? É algo que bebe muito dessa fonte, certo? A partir de então, né, desenvolveram-se a publicação de livros, né, os jornais,
posteriormente, e aí a formação de uma imprensa, que aí já se trata de veículos institucionais próprios para essa comunicação em massa, né? E os cartazes, né? Aí com esse viés mais publicitário, digamos assim, que conseguiam juntar imagens, né, esses ícones, figuras, pinturas com o texto. Né? O cartaz esse já conseguia misturar linguagens diferentes ali naquele contexto. Então, a partir desse desenvolvimento tipográfico foi possível, enfim, todo essa evolução aqui, né? Da publicação de livros, dos jornais, o cartaz, enfim, e isso mudou a forma das pessoas consumirem informação, né? Isso potencializou também o consumo de informação de uma forma geral. Tá aí uma foto da Bíblia de Gutenberg, né? E eu vou colocar para vocês o link de um documentário, né, sobre a prensa móvel, né, e sobre Gutenberg, que eu queria muito que vocês vissem, porque é algo realmente marcante para esse desenvolvimento da tipografia e o desenvolvimento da imprensa como um todo, certo? É algo determinante para isso. Então, é importante que vocês se apropriem desse conteúdo. Eu vou mandar o link e vocês têm acesso. Aqui já depois, né, o jornal, só para a gente ilustrar mesmo, né, como é que isso foi sendo desenvolvido e foi sendo incorporado ao longo do tempo. Um jornal que data de 1756, Gazette de France, né? E aí já vocês veem aí em cima uma barra com algum ícone, né, com uma imagem já bem sofisticada, com a escrita ali, enfim, algo que juntava, que combinava tudo que já foi sendo aprimorado ao longo dos anos. E aqui um cartaz, né, justamente exemplificando isso que eu falei, né, que junta o texto, né, com as imagens, né, e aqui já, enfim, mais recente e tal, base também, né, para toda essa multimídia que a gente tem hoje. Né. Esse pensamento multimediático parte muito dessa apropriação. E aí um cartaz do Moulin Rouge, né, também na França. Né, importante país para o desenvolvimento de todas essas técnicas e de linguagens também relacionadas à comunicação. Okay? A gente encerra dessa forma a aula sobre mídias tipográficas, certo? E na próxima aula, próximo tópico, a gente vai falar sobre imagem estática e imagem em movimento, né? Depois a gente vai falar sobre tecnologias digitais, e aí dentro desse espectro a gente fala sobre dispositivos móveis, como os grandes vetores da informação na atualidade, e a gente fecha esse ciclo de evolução das mídias para a gente partir para os outros tópicos da disciplina, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão, eu fico realmente disponível para vocês. Enfim, é isso. Um abraço.